Amigos, um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida é conviver igualmente com gremistas colorados na família, no supermercado, na igreja, em qualquer lugar. E depois de 40 anos ainda as pessoas me perguntam para qual time você torce. Alguns vão dizer, mas é óbvio que é isso, é óbvio que é aquilo. E alguns nunca vão acreditar. Armindo Antônio Ranzolin, Lauro Quadros e vários outros aí consagrados jornalistas esportivos me ensinaram que este é o caminho, poder transitar pelos dois lados. Ainda que assumisse um time, continuaria transitando por um lado e por outro também. E alguns até dizem, seria melhor que assumisse de uma vez. Que bobagem! Viajei o mundo inteiro com Grêmio Internacional, cobri Mundial de Grêmio, Mundial de Internacional, Libertadores, 8 Copas do Mundo, todos os Grenais praticamente, e sempre, graças a Deus, me mantendo num patamar espetacular. E o que eu quero dizer com isso? Eu torço para a Grêmio Internacional. As pessoas ficam raivosas quando a gente dá uma opinião assim mais definitiva, mais dura, em cima de A ou de B ou de C, porque para mim, eu digo sempre isso, o que vale são as instituições. Grêmio Internacional. E quando eu falo para as pessoas de bom senso. Os outros, eu nem sei se assistem ou não assistem, eles já saem chutando o balde. Alguns têm muita dificuldade de raciocinar, outros não entendem o contexto, o conteúdo. Então, para esses, eu até nem estou me referindo neste momento. Mas vejam o caso do Internacional. É muito difícil de entender algumas situações. Hoje houve a especulação de que ele vai poupar Ener Valencia e Borrema, por quê? Para favorecer a seleção equatoriana e colombiana, porque depois eles não vão mais jogar pelo Internacional, vão ficar 10 ou 11 jogos sem jogar. Aí gasta-se uma fortuna para trazer jogadores que viram reservas. A obsessão pelo Thiago Maia, com o técnico do Inter ligando toda hora, segundo ele próprio, para falar com o jogador, e o jogador não atua. Como é que vai entrar isso na minha cabeça? Não vai entrar. Assim como no Grêmio, não entra na minha cachola que pelo menos um dos meninos do ataque, um deles pelo menos, ou o Natan ou o Gustavo Nunes, um deles tem que ser titular para fazer dinheiro rápido, para se recuperar dessa hecatombe rápido. Na zaga tem que jogar o Gustavo Martins, depois vamos ver se é Rodrigo Caio, se é Gemerson, se é Jeromel, se é Kahneman, se é Rodrigo Eli, se é Natan. O Natan já se viu que é um jogador de reserva. Nunca vai ser um titular do Grêmio. Mas o Gustavo Martins, se os caras lá da Europa queriam pagar efetivamente 6 milhões de euros por ele, e o Grêmio estava ávido em renovar o contrato, agora renovou. Então, por favor, esse rapaz tem que jogar. Então, essas coisas não entram na minha cachola, mas não entram mesmo. Por isso, eu peço para Renato, para Cudê, para os dirigentes de futebol do Grêmio, do Inter, façam, por vezes, o óbvio. O óbvio no Inter é Fernando e Thiago Maia, e depois vamos ver o resto, para ajeitar a marcação. Os laterais do Inter são flácidos, o René é atrapalhado, o Bustos marca pouco. Então, já tem um bom articulador, que é o Alan Patrick, que caiu de rendimento porque mudou de função. Não houve ainda o casamento do Ener Valencia e o Borré. E se não houver, tem que ser Ener Valencia e Alário. Ou então, Borré e Alário, eu não sei. Não pode, é o clube, o time padecer. E vale o mesmo para o Grêmio. O Grêmio não vai ter Vidia Sante lá no Chile, por isso ele vai ser o titular nesse jogo contra o Bragantino. E o Inter vai com um misto quente nesse jogo contra o Cuiabá. O Inter tem que ganhar. Se o Inter ganhar, o Inter fica com média de 2 pontos por partida, fica com 10 em 5 jogos. Excelente! Vai começar a se recuperar daquele empate enfadonho contra o Atlético Goianiense. É assim que a coisa anda.